Boa noite, Pedro Ramiro da Rádio Bandeirantes. Falando então do Renato Augusto, que eu lembro quando você chegou no Corinthians, você disse que a Renato dependência era boa. Só que o time parece um antes e depois do Renato. Desde que ele voltou da lesão, o Corinthians não perdeu. E hoje, dentro de campo, 2 gols dele, ficou isso muito evidente. Você falando até da nossa análise. Na minha visão, até o Corinthians parecia não ter meio de campo sem o Renato Augusto. Quando ele chega, ele muda toda a história. Você ainda acredita que a Renato dependência é boa no time hoje? É um jogador diferente. Como tem jornalista diferente, como tem comentarista diferente, como tem uma opção de coisas diferentes um do outro, em cada segmento, em cada profissão. O Renato é um jogador diferente. Então ele faz uma diferença no jogo. E eu já comentei para vocês uma vez, né? Algumas vezes, né? Que eu tenho uma experiência de que é jogador diferente. No Real Madrid, que eu tirei o Zidane e o Ronaldo, e os caras foram pra cima de mim. Um jogador como o Renato, você não tira do jogo. Ele pode ir de bengalinha que você deixa ele no jogo e de repente decide o jogo pra você. Isso é um aprendizado que você carrega pro resto da vida, né? Então, o Renato ficou. Deixa ele dentro do jogo ali. Daqui a pouco ele pega uma bola e decide o jogo. Aí quando... Vanderlei, boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Eu queria que você falasse o tamanho desta vitória, a importância que tem para decidir o jogo fora de casa. Lembrando que o Corinthians até aqui tinha decidido sempre jogando na Neoquímica Arena, mas hoje faz um resultado importante. Não, nós fomos decidir lá contra o Universitário com vantagem daqui. Né? Lá no Peru, com um clima hostil, brabo pra caramba, molecada, e nós conseguimos o resultado. Nós já decidimos em casa e decidimos fora de casa. Então, tem que estar preparado. É assim, o jogo de 180 minutos. É a primeira etapa de um jogo e nós vamos para a segunda etapa agora. Levamos a vantagem, mas não acabou. Agora, o que eu queria falar, assim, em cima né, da Renata, dependência anterior do Pedro, né? São 6 jogos, 5 vitórias e 1 empate. Isso é que eles têm que valorizar, porque esses jogadores... Não é questão da molecada ou dos mais experientes. Eu tenho um elenco à minha disposição. Eu tive que dividir o grupo aqui, eu dividi o grupo ali para a gente poder seguir as competições. E não foi quando foi dando certo. Os jogadores que tinham saído lá atrás, como o Mike, voltaram, outros voltaram. Nós dividimos o elenco conquistou fora, nós temos o elenco à disposição. Então eles têm que valorizar essa vitória. Não é subestimar o São Paulo, muito pelo contrário, é degustar. Saborear uma vitória que é muito difícil contra uma equipe muito bem treinada pelo Dorival, bons jogadores, as discussões dentro do campo de jogo, no partido de futebol. Eu tentei entrar lá porque nós não podemos ser prejudicados por uma atuação na torcida como já vai ter contra o Vasco da Gama agora. Acho que essa coisa tem que parar com essa coisa, né? Isso não pertence ao futebol, cara. Provocações, isso não pertence a nada, só todas as vezes que você... Olha só, as equipes que estão sofrendo, Vasco da Gama, Santos, nós vamos jogar sábado sem torcida, elas passam problema e de repente ela vai numa ladeira abaixo, cara. Porque a torcida é fundamental, como teve hoje aqui do nosso lado, incentivando a gente o tempo todinho. Então é muito complicado, a gente tem que ter muito cuidado, o torcedor tem que ter muito cuidado, que hoje o tribunal não está dando moleza com respeito a isso aí. Qualquer coisa eles estão lá punindo e depois jogar com campo vazio é complicado, né, sem torcida, né? Acho que os jogadores têm que valorizar essa conquista, essa vitória. Vamos levar uma vantagem, mas não terminou. Essa vitória só pertence a eles, ao elenco do Corinthians, independente de jovem ou mais experiente, né? É o elenco nosso. Luxemburgo, boa noite. Bruno Cassucci, do GE. Eu gostaria de saber até que momento você trabalhou com a possibilidade de ter o Rojas. A gente viu que ele teve junto com a delegação. À tarde você já sabia que não iria contar com ele? Até quando você teve essa dúvida? E o porquê da formação com uma linha de 4 hoje? Em alguns momentos você usou 3 zagueiros, né, nessa temporada. Dessa vez você optou por apenas 2 zagueiros. Por que dessa decisão? Vai cair naquilo lá de novo. Veio 3, veio 4, veio não sei o quê. Vai cair de novo mais uma vez na análise, né? Cara, não é a primeira vez que eu jogo com uma linha de 4. Não é a primeira vez. Processo, né? Por que eu vou dar vantagem ao adversário de saber aquilo que eu vou fazer antecipadamente? Por que eu vou ter que falar? Ele está na concentração. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Não é a primeira vez que eu faço isso, de poder levar o cara para concentração e tá lá, o treinador do lado dava, caramba, mas se o Juan vai jogar ou não vai jogar? Se eu estivesse aqui, falei mesmo com o fulano, vou jogar ou não vai jogar? Então não tem por que decidir essa coisa antecipada. Luxemburgo, boa noite. Luan Siqueira, Rádio Craque Neto. Queria te perguntar sobre o Maicon, né, um jogador que vinha sendo muito criticado, sempre foi sua aposta,
e hoje saiu aplaudido pelos torcedores, praticamente estádio todo em pé aplaudindo o camisa 7 corintiano. Queria que você fizesse uma análise, novamente, sobre o jogador e também uma segunda, se possível, uma análise sobre o Lucas Veríssimo, né? Jogador que praticamente já está acertado com o Corinthians, o como pode ajudar esse seu sistema defensivo. Dá um abraço pro craque Neto, né? É craque mesmo, né? Já falei uma opção de vezes, né? É craque, era craque mesmo. Quando eu cheguei ao Corinthians, eu praticamente aposentei ele. Aí ele virou craque da comunicação, né? Assim, cara, o Lucas Veríssimo ainda não está totalmente concretizado, deixa a diretoria decidir, que ela fazer o que tem que fazer, né? Mas eu sempre falei para vocês que o problema nosso, né, recaía muito em cima da zaga, né? Toda hora em cima da zaga, né? E eu falava que era um problema de equipe, né? Que ela começa lá na frente, né? Onde é que é a origem do gol, como é que termina. E hoje a nossa zaga fez um grande jogo com o Gil e o Murilo. No jogo passado também fez outro grande jogo, o Gil também jogou muito bem. Nós temos bons zagueiros e a contratação de jogador é um jogador de alto nível, tá? Juntando pra gente aí, se chegando, né? Que já foi uma coisa conversada internamente. É um jogador de altíssimo nível, como que nós já temos aqui, o Bruno, o Murilo, o Caetano, o Gil, né? Só soma, isso é muito importante, somar, né? Faz parte. E qual é a outra que você falou? O cara, assim, o Michael saiu como qualquer um tem que sair, cara. Eu não estava jogando bem, e aí eu coloquei ele lá no jogo contra o Universitário lá, e falei, olha, eu quero uma marcação homem a homem, coisa que ele tinha dificuldade de fazer. Ele fez a marcação e acabou com o time do Universitário naquele momento que eu queria que fizesse aquilo lá. E ele conquistou o direito de estar hoje jogando aqui. Ele conquistou o direito dentro do campo de jogo, não é conversa fiada através de imprensa, através de robô que eu mando lá no meu Instagram, eu boto lá por 50, 60, 100 negocinho lá. Tá faltando pulando, o cara nem concentrou, tá faltando pulando. Mas o cara nem concentrou, porra. Como é que tá faltando o cara se o cara nem concentrou? Aí aqueles robôzinhos lá, aquele negócio que a gente sabe como é que funciona aquilo lá, bota lá um bastante lá pra gente lá, quando não aguenta vai ver aquilo. Agora o cara não tá concentrado, o cara nem não jogou, não entrou no campo. Ele adquiriu o direito dentro do campo de jogo. Não adianta fazer isso aí. A gente sabe como é que funciona esse mercado de futebol. Adquire o direito na hora que você escalar, bota lá dentro o seguinte, ó, eu quero jogar. Entra e joga.